Boa noite. Obrigado. Vai. Boa noite, galerinha, tudo bom? Estou apresentando hoje aqui o nosso podcast. Apresentando o Marcel. Boa noite, Marcel. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Boa noite, Leandro. A gente vai estar aí fazendo um programa para vocês. Desculpa o atraso, a gente teve uns imprevistos aí, mas vamos dar continuidade. Boa noite, gente. Está começando mais um podcast show. Hoje o Marcel, do Estúdio Funcional VIP, veio conversar com a gente, contar um pouco da história dele e de como ele desenvolveu algumas metodologias e como ele se desenvolveu na carreira. Obrigado, Marcel. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente desenvolva um papo legal aqui. Perfeito. Para quem não conhece, a minha amizade com o Marcel começou no 2000 e tralalá, que por causa das artes marciais, né? Então, conta um pouquinho da sua trajetória também na arte marcial, no taekwondo e tudo mais, e o que isso acarretou na sua carreira hoje. Porque quem sabe que viveu da arte marcial sabe que a arte marcial não é para aquele momento, é para a vida toda, né? Só para contextualizar, eu tenho 30 anos e como foi, conheci o Renan, acho que tinha 16, 15 anos. 16. E a minha vida iniciou praticamente na arte marcial, né? Pra quem não sabe, fui atleta de taekwondo durante 11 anos. Me tornei faixa preta com 16, 17 anos e continuei na carreira como atleta até os 21. E por que isso é importante? Porque eu não estaria hoje onde eu estou e o que eu faço hoje se não fosse o esporte, foi a base, né? Até a minha profissão, que eu me formei, que é a educação física, foi somente por causa do esporte. Eu não teria feito faculdade porque a faculdade eu consegui através de uma bolsa por causa do esporte, né? Então, tudo eu nem tinha intenção de fazer faculdade, minha ideia era somente lutar e ir para os campeonatos. Era essa a minha ambição, né? Marcel, desculpa cortar, mas como você chegou no taekwondo? Você chegou, família colocou, amigo, alguém falou, vai que é bonitinho, como é que foi? Isso é até um ponto importante, porque eu era aquela criança muito arteira, sabe? Eu ficava na rua o dia todo, minha mãe queria me matar, né? Porque minha mãe tinha 3 empregos, né? Ela dava aula de manhã, tarde e noite, e eu ficava com meus irmãos, com meu outro irmão em casa, né? Só que eu ia pra rua e ficava jogando bola, e brigava na rua, um monte de coisa. Daí até um dia que eu me envolvi numa briga com o pessoal na escola, na rua, assim, tinha 10 anos, 11 anos. Daí ela falou assim, não, assim não dá pra ficar. Daí a amiga dela, minha mãe, tinha contato com uma da dona do Hotel Vila Roça, né, que ela tinha um projeto social lá dentro. Daí, nesse projeto social, tinha um monte de atividades. E aí me colocou nesse projeto. E lá nesse projeto, o primeiro dia que eu fui, tinha o taekwondo lá. Foi aí que eu conheci. Eu tinha 11 para 12 anos. Só que a partir do momento que eu entrei nesse projeto, eu me encontrei no taekwondo. E eu entrei num nível de obsessão assim que eu não pensava mais nada em taekwondo. E isso perdurou por anos e anos. Até que quando eu tive 17 anos, quando eu me formei faixa preta, eu fui convidado para treinar, para ser atleta lá do Corinthians em São Paulo. Aí eu comecei, eu estava estudando aqui ainda, né? Daí eu ia de vez em quando, uma vez por semana. E quando eu me formei no ensino médio, aí eu fui chamado para treinar integralmente lá. E aí eu me mudei, né? Eu fui para São Paulo. Existia nesse projeto, eu conheço o projeto do Vila Roça. O projeto Passe, né? Eu atuei bastante tempo com uma das donas lá, com o Pilates. E assim, existia... Conta para as pessoas, porque as pessoas acharam que você falou, eu fiquei doido e eu só pensava nisso, mas existia nesse projeto uma cobrança, tem que ir na escola, tem que ter boas notas, tem que participar de outras coisas, porque às vezes as pessoas acham que vai entrar no projeto e vai viver só daquilo, e não é, você tem que entregar algumas coisas para merecer estar ali, né? Você tem que, além de frequentar, eu acredito que tinham outras normas. Isso, obrigado, Renan. Além do próprio projeto incentivar isso, a arte marcial, o meu mestre também incentiva. A arte marcial tem muito de disciplina. Então, tanto que eu mudei da água para o vinho, né? Eu comecei a me desenvolver em todas as áreas da minha vida por causa do esporte. E o meu técnico também, o meu mestre também puxava. Se eu aprontasse alguma coisa fora de lá, ele chegava junto e ele me tirava do treino. E era uma coisa que eu queria, né? Então, eu fiquei na linha depois disso. E em relação a esse nível de obsessão assim, foi porque eu me encontrei lá, né? Aí eu respirava o taekwondo e foi evoluindo, né? Entendi. E olha que maneiro, né? Comigo também foi a mesma parada, assim, a arte marcial foi um divisor de águas, né? Não tem o antes de Cristo, depois de Cristo. Antes da arte marcial, depois da arte marcial. Na minha vida foi assim, no Marcelo provavelmente foi assim. E por conta disso tudo, né? Pelo que a gente já estava conversando, você chegou num denominador de que a arte marcial te levou ao caminho da educação física. E é aí que começou a ingressar. Conta um pouco, a gente já conversou bastante sobre isso, mas conta um pouco como foi o início da estúdio. Tá.
Aí a gente tem alguns anos depois, né? Porque o estúdio nasceu em 2016 e eu parei com o esporte em 2014, então tem um gap aí. Mas só para entender, né? Eu fui para São Paulo treinar no Corinthians, ser atleta deles, e até então eu só queria lutar, não queria fazer nada. Só que no Taekwondo tem um negócio que chama Brasileiro Universitário e Mundial Universitário. Só que para você participar de um Brasileiro Universitário e Mundial Universitário, você tem que ser o quê? Universitário. É diferente do sertanejo universitário. Você já tem muitos que não sabem nem ler, mas é sertanejo não é universitário. do mundo universitário, mas para isso precisa, tá? Daí eu falei, uma motivação, né? Daí o que aconteceu? Lá em São Paulo tem uma faculdade chamada Uni Santana, que ela incentiva muitos atletas, tanto que a maior parte dos alunos da faculdade são atletas olímpicos, atletas da seleção, e lá tem todas as atléticas e todos os esportes. Daí o meu técnico lá do Corinthians, ele linkou com um mestre dessa faculdade, daí eu consegui uma bolsa lá para estudar e também competir pela faculdade. E aí eu também conseguia ter acesso aos brasileiros universitários e o mundial se eu passasse, né? Então foi aí que eu comecei a entrar nesse meio. Só que eu lutava, eu era atleta, então eu vou fazer o quê? Educação física. A profissão que mais se assemelha ao que eu amava fazer. E aí foi criando uma outra paixão em mim, que eu adorei a educação física, né? Tanto que eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida a não ser coisas voltadas para a educação física, né? Não que eu vá dar, eu não dou mais aula, mas eu faço tudo que eu faço é voltado para a educação física. E aí continuei lutando, continuei treinando e continuei estudando. E depois de 4 anos, quando me formei, em 2014, coincidiu também com o meu encerramento como carreira de atleta, por alguns outros motivos também. E nessa época eu já estava 4 anos morando fora da minha cidade, aqui de São Paulo, estava morando em São Paulo. Eu falei, eu vou largar tudo. Terminei a faculdade, larguei meu emprego que eu tinha lá na minha academia, larguei o taekwondo, larguei tudo. E voltei para São Roque com uma mão à frente e outra atrás. E aí... A cara é a coragem. Na cara é coragem. Voltei pra casa da minha mãe, né? Tipo assim, sem emprego, sem nada, mas voltei com de tudo. E só que aí, tipo assim, nem me passava na cabeça em abrir uma empresa, nem tinha noção de abrir um espaço aqui em São Roque, né? E aí, o que eu fiz? Eu trabalhava numa grande rede de franquias lá em São Paulo, né? Trabalhava como estagiário em musculação, e essa mesma rede tinha em Sorocaba. Daí eles me linkaram, né? Daí eu saí de São Paulo e eles me jogaram para Sorocaba. E eu comecei a trabalhar em Sorocaba. Só que era só isso. Eu ia trabalhar em Sorocaba e voltava, e era essa a minha vida, né? Só que aí lá em Sorocaba, eu comecei a ter contato mais com o treinamento funcional, que é o que eu trabalho hoje. E começou a despertar esse desejo de abrir o meu próprio espaço. Só que até então não tinha dinheiro nenhum, não tinha espaço nenhum para abrir, não sabia nada sobre empreender, tinha 23 anos, totalmente ingênuo, iniciante na profissão, recém-formado. Até então, como que eu ia fazer essa transição, né? E aí a gente linka com o Taekwondo novamente, porque quando eu comecei lá no projeto social, o meu mestre daqui de São Roque tinha um espaço aqui onde eu estou indo no estúdio hoje. Daí o que surgiu a oportunidade que ele me ofereceu? Ele cedeu do espaço dele, em 32 metros quadrados do espaço dele, para eu abrir meu estúdio. E ele falou assim, Marcelo, você topa? A gente racha o lucro meio a meio, você começa junto comigo aqui, a gente cria um negócio junto. Eu pensei 2 vezes. Só que aí eu não tinha dinheiro, né? Como que eu vou abrir uma empresa sem dinheiro? Daí o que eu fiz? Tá bom, daí eu falei assim para ele, me dá 2 meses. Eu vou fazer hora extra, vou me endividar, estourei cartão de crédito, estourei meu cheque especial, pedi dinheiro emprestado pro meu irmão e juntei 3 mil reais. Eu falei pra ele, ó, tem 3 mil, vamos começar? Vamos. Comecei do jeito que deu. Só que eu não tinha aluno, né? Então, eu comecei meu negócio sem receita, né? Gente, boa noite para quem está conectando a gente agora, né, Renan? Nós estamos hoje aqui com o Marcel, do Estúdio VIP, Funcional Estúdio VIP, e vou fazer só um resumo, tá, da história, gente, para quem acabou de chegar. Ele foi de arteiro, bagunceiro, sem noção, né, foi o que ele me contou agora, eu tô só escutando, para lutador, se envolveu no projeto social quando criança, adolescente, se tornou um atleta, foi fazer faculdade por causa também de um projeto que linka atletas a universidades, foi parar no Corinthians, lutou por lá, né? 3 anos no Corinthians. 3 anos no Corinthians. Se formou, trabalhava em uma academia em São Paulo, largou tudo, jogou tudo pra fora, tchau, voltou pra São Roque com uma mão na frente e outra atrás, e hoje ele é um empreendedor. Então, assim, e essa foi a historinha que a gente ouviu rapidinho, resumi muito pra vocês. Mas assim, resumo do resumo, né? Quem quiser saber mais vai ter que assistir o comecinho da entrevista.
Mas assim, você falou uma coisa pra mim, Marcelo, que vem de encontro com a minha vida também, né? Eu sou fisioterapeuta e faço outras coisas, que é assim, eu me formei como professor de educação física e tudo que eu faço hoje, mesmo não dando mais aula, está relacionado à educação física. Quando você entrou na faculdade de educação física, você contou que você queria ser atleta e foi fazer só por conta de poder participar desse projeto social, nesse projeto de auxílio atleta universitário. E você conseguiu evoluir nisso e enxergar que mesmo tendo uma profissão, isso é muito importante, eu acho que para quem está escolhendo uma profissão agora ou para quem já tem a sua, que dentro da sua profissão existe um leque gigantesco de coisas para serem feitas, né? Quem se forma em educação física não é só o professor do ginásio, jogar a bola, assim, não é o cara que só jogava futebol. bola e não queria nada, talvez ele fosse no começo, né? Mas depois melhora. Temos esperança, Marcel é um exemplo. Muda. Então você falou assim, hoje tudo que eu faço, mesmo não sendo estar diretamente com o aluno dando aula, né, colocando a mão na massa, eu tô ali fazendo pela educação física, pelo trabalho do corpo, pela saúde, né, pelo treinamento. Então você abriu um leque enorme na tua frente. Foi montar um estúdio pequenininho, dividiu com o seu mestre, né, e cresceu. Como que você vê isso? Quantas outras áreas você encontrou dentro da educação física? Fora, né, assim, essa. Conta um pouquinho desse processo de sair do professor e se tornar empresário, se tornar... A fase de maturação. Maturação, Tem quantos anos isso que começou? Eu me formei em 2014, né? Entrei na faculdade com 17 para 18 anos, acho que em 2011, alguma coisa assim. E eu tive o privilégio de acertar de primeira. Porque tá tudo bem você fazer um curso, entrar numa faculdade e você não se encontrar e mudar depois. Não sei quem que cria na gente essa pressão de acertar de primeira, né? Então eu tive o privilégio de acertar o que eu quero fazer pro resto da minha vida de primeira. E eu acho que é exatamente isso que eu tô falando. Assim, não é porque você fez educação física que você vai ter que ser o professor da quinta série a vida toda, né? Você pode ser um empreendedor, você pode ser administrador de academia, você pode ser N coisas, isso né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. O engenheiro, o médico. O médico pode ser um empreendedor, um gerente hospitalar. Então, eu acho que tem muita coisa aí, né? Entre uma coisa e outra. Mas acertar já ajuda bastante. E um ponto importante nisso, que eu mudei várias formas de atuação dentro da minha profissão. Mas em todas as formas, e o período que eu passei em cada uma dessas formas, eu vivi intensamente aquilo. Então, hoje eu não dou mais aulas, mas por muito tempo eu dei aula e eu estava feliz fazendo aquilo. Não, eu comecei a dar aula e eu estava infeliz porque eu queria ser empresário. Não, eu curti aquele momento, passou, encerrei aquele ciclo. Fui para outro ciclo, curti aquele momento, passei. Estou num outro momento agora, vou curtir, encerrei e vou para o próximo. São degraus, né? É degraus. E o que você tem que ter em mente? Apenas onde você quer chegar. Ter essa ambição dos próximos passos, visualizar esses próximos passos. Então eu estava lá como estagiário em musculação. Eu estava feliz como eu estava, mas eu sabia que eu não queria isso para sempre, para minha vida. Então eu planejei, tive a visão de algo lá na frente e construí passo a passo. Mesmo de forma inconsciente, você criou um plano de carreira. Sim. Sim, não sabia, tipo, um plano de carreira meio sem norte. Não tinha nome, né? Eu não sabia o como fazer, onde fazer, quanto tempo ia demorar, mas eu estava seguindo. Eu estava olhando para o próximo passo, né? E pelo que eu percebi, algumas coisas também caíram, meio que, né, a vida trouxe para você. Ah, sim, então, isso é todo mundo. Por dedicação, por merecimento, né? Nada na vida acho que vem por acaso, nada. Dedicação, merecimento, né? Ele teve um bom relacionamento com o mestre dele, então vem trabalhar comigo. Ele tinha mais conhecimento, vou te ensinar. A gente né? tem que plantar, né? Plantou. Quando chegar o seu momento, quando for a hora certa, você consegue colher. O problema é que às vezes você ou não está preparado para colher aquilo naquele momento, ou você não enxerga que tem uma oportunidade na sua frente. Às vezes deixa a oportunidade passar. E daí, é o grande lance. não é que não teve oportunidade, teve, mas você não enxergou que era uma oportunidade ou você não resolveu abraçar. Isso é uma coisa que eu tive sempre. Todas as oportunidades, eu agarrava. Por exemplo, lá quando eu fui para São Paulo, quando eu entrei no Corinthians, eu recebi um convite por e-mail, eu nem pensei duas vezes, e fui direto. Eu poderia falar assim, não vou, eu vou ter que sair daqui, eu tenho 17 anos ainda, vou voltar para São Paulo, poderia não encarar, mas eu encarei. Então, é estar aberto a receber as oportunidades. E sua família com isso? A minha mãe quase surtou umas 20 vezes, né? Ela ficou com medo? Ela me acompanhou em todo o processo. Principalmente, quando eu fui para São Paulo, eu não fui de imediato morar lá.
Eu fiquei 1 ano e meio indo e voltando. Então eu era aquela pessoa que estava 3h30 no ponto aqui da rodoviária para pegar o ônibus de Itapevi. Eu era essa pessoa todo dia e voltava 11 horas da noite. Até chegar um momento que eu não aguentei mais. E aí eu fiz me mudei para lá, né? Só que qual que é o problema? Eu não tinha dinheiro. Eu nunca fui uma pessoa que passei necessidade, mas também não tinha regalias. Era o que eu dava, não tinha luxo. Né? Era um tênis até rasgar, trocou, tá tudo certo, mas sempre tinha um tênis. Né? Então quando eu fui para São Paulo eu não tinha muito poder financeiro. E naquela época ainda não tinha bolsa atleta. Depois isso foi ter posteriormente. Então o que eu fiz? Eu peguei o que eu dava e eu fui morar no lugar que dava em São Paulo. Então eu fui morar perto de uma favela, morava num cortiço, num quartinho, e pra mim tava super bem, tava feliz, eu tava dormindo mais, tava realizando meu sonho, tá tudo certo. Tava dormindo mais. A melhor parte do seu Porque entre trocar dormir no trem e dormir na cama, eu ia dormir na cama, né? Então, pra mim já era um passo de progresso. Então esse é um ponto importante para abordar também, é que é você estar feliz com as condições que você tem atualmente, independente se ela é ótima ou a melhor possível para você. Porque tem muita gente que tem uma condição incrível, que você fala, cara, se eu tivesse a vida dessa pessoa, eu ia estar sorrindo à toa, né? E a pessoa não está feliz, porque aquilo não é dela, não é o sonho dela, não é a vontade dela, não está feliz naquele momento. Então, assim, estar feliz com o que você está vivendo, seja a condição que for, é o primeiro passo. E não se, eu falo muito isso, não se conformar, tá? É uma palavra até meio pesada, mas não se conformar com aquela situação. Eu quero mais. Você pode ter direito de querer mais, né? Ser um eterno insatisfeito e grato pelo que você tem, né? E não é insatisfeita. Eu sou satisfeita com o que eu tenho, porém eu almejo. Eu não preciso, mas eu almejo. Eu quero. Mas isso é o que move, né? Isso é o que move. Então, se você para de querer, eu acho que você para de andar pra frente. Para de falar, eu quero mais. Não, eu tô bem aqui. A zona de conforto é um lugar lindo, né? Daí você passa 10 anos vivendo os mesmos anos. Então, e daí chega nos 10 anos e você fala, não fiz nada da minha vida. E passa Não rápido. tem tempo pra nada. Nossa, a vida passou, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, eu não conheci lugar nenhum, eu não fiz nada diferente. E se, né? O e se é muito ruim. Tá, aí vamos lá. Você passou tudo isso e me conta, depois a gente vai voltar, você vai contar como é que você chegou, mas onde você tá hoje? Tá. O que você tem hoje, que você desenvolve hoje? Graças a Deus deu muito certo, por muitos desafios, obstáculos, caídas e subidas, mas deu muito certo o meu negócio. Daí o que eu fui entendendo? Eu consegui algo que eu precisava mostrar para mais pessoas na internet. Né? Então eu criei meu estúdio, consegui muitos alunos, me tornei meu estúdio independente de mim, então, ou seja, o negócio roda sozinho, consegui gerenciar apenas, tenho uma equipe sensacional junto comigo, e eu fui desenvolvendo o meu negócio. Daí o que eu entendi? Se eu passei por isso, tem outras pessoas também passando. E eu preciso ajudar essa pessoa, porque essa pessoa que está passando por isso não precisa passar pelos mesmos desafios que eu passei e cometer os mesmos erros que eu cometi, porque os meus erros custaram bastante dinheiro, né? Então eu resolvi vir para a internet em 2020, né? Ensinar outras pessoas, outros profissionais de educação física a trilhar o mesmo caminho. Só que não tive sucesso. Por quê? O que teve em 2020? Pandemia. E eu tenho um negócio presencial, onde o meu faturamento vem de mensalidade de alunos presenciais. Super te entendo. Então, complicou um pouquinho a vida. Então, eu fui pro digital na mesma velocidade que eu fui, eu voltei. Então, eu não consegui nessa primeira ida, né? Daí, beleza, reestruturei meu estúdio, voltou a pandemia, recuperei os alunos, recuperando tudo certinho, aí eu tentei novamente. E aí foi em 2021. Então, atualmente, o que eu tenho hoje? Tenho meu estúdio consolidado, eu tenho metas de criar outras unidades, abrir uma rede de franquias, isso metas futuras, e eu estou na internet ensinando outras pessoas. Então, atualmente, eu tenho uma mentoria que eu vendo para as pessoas do mundo todo, tenho aluno até fora do país, que eu ensino passo a passo, desde o zero, de tudo que eu fiz para o cara criar um negócio com muitos alunos, sem ter dinheiro nenhum e sem ter espaço nenhum, porque é o caminho que eu fiz. Isso pode até soar um pouquinho bom demais para ser verdade, né? Nossa, começar um negócio do zero, ter muitos alunos sem dinheiro nenhum, mas é o meu método, é o que eu criei e graças a Deus tem muitos alunos tendo resultado e abrindo espaço e tendo muitos alunos também. Eu comecei meu espaço do nada, sem dinheiro e sem lugar também, tá? Então eu sei que isso é real e é possível. É fácil, bate, não é fácil. Não é fácil. A gente bate muito a cabeça, a gente quebra a cara muitas vezes, custa, como você falou, custa. Eu vou fazer o curso dele, gente. Daqui a um mês eu abro as vagas. Daqui a um mês eu vou fazer o curso dele, gente. Eu vou entrar porque eu ainda quero mais alguns alunos, né? Tô precisando. Mas assim, a gente bate muito a cabeça, mas dá. Lógico que eu já fiquei
Uma vez me perguntaram quantas horas eu trabalho. Eu falei, eu só durmo 6. O resto trabalha. O resto eu tô trabalhando. Acho que não foi diferente para você. Então, não por muito tempo, mas é por quê? Porque eu não tinha conhecimento sobre como fazer as coisas. Porque o que aconteceu depois que eu abri meu estúdio? Eu fui entendendo que eu não tinha resultado. Por que eu não tinha resultado? Quando eu falo resultado é aluno matriculado, dinheiro no caixa, eu não tinha resultado. Por quê? Porque eu não sabia fazer. Então o que eu fiz nos últimos 6, até hoje eu faço isso, nos últimos 7 anos? Eu entrei num nível de obsessão igual eu tinha lá no Taekwondo em estudar. Eu fiz muito curso, muito treinamento, muita imersão, muitas viagens para ter conhecimento e aplicar no meu negócio. Então, na mesma medida que eu estudava, eu aplicava. Estudava, eu aplicava. Ah, isso aqui deu certo, vou tentar de novo. Ah, isso aqui não deu, vou tentar de outra maneira. E fui tentando, ajustando, até que eu entendi que se você consegue desenvolver todas as áreas da sua empresa, nós não precisamos passar por isso que você falou, de se matar de trabalhar. Se você está se matando de trabalhar, alguma coisa está errada no seu negócio. É normal você passar por isso por um período, mas não pode ser isso para sempre. Seu estúdio tem quantos anos? 7 anos. 7 anos. Não pode. No começo você está sem dinheiro, beleza. Como que você vai não trabalhar? Não tem como. Você está criando. É igual um filho. O filho nasce, ele é totalmente dependente dos pais. Mas chega um momento que o filho precisa sair de casa e fazer a vida, né? É a mesma coisa que empresa. Uma vez me falaram que o meu negócio só cresce até a altura do meu punho, se eu não der independência para ele. Você concorda com isso? Não com essas quantas palavras. Até a altura de onde eu posso segurar. Isso que a pessoa quis dizer. Eu tenho outra frase para esse mesmo pensamento. Você, dono, empresário, está cuidando do presente da sua empresa, quem está cuidando do futuro? Então, se você está fazendo tarefas que eu chamo de operacionais, você tem um estudo de Pilates. Se é você que está dando a aula, que é uma operação do seu estudo, o seu treino, né, o seu serviço, quem está cuidando do futuro? Porque se você está cuidando do operacional, você está usando o seu tempo para isso. Só que você tem 24 horas. Então, como que você vai usar o seu tempo para outras coisas se o seu negócio depende de você? E tem outro ponto. Se você ficar doente, o que acontece com o seu negócio? Né? Morre. Brincadeira. Você não tem direito de ficar doente. Hoje não mais, mas eu já passei por essa fase também. Meu estúdio tem 5 anos, né? Então, assim, eu já passei nessa fase também. Se eu ficasse doente, o estúdio parava. Hoje não mais. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente te faz essa pergunta. Essa transição, né? Deixar de ser operacional e passar a ser administrativo. Houve muita, vamos chamar de reclamação, de choro, de nhenhenhen, de mimimi de aluno. Eu quero só se for você. Você passou por isso? Perdi um monte de aluno. E tipo assim, parece que foi um processo fácil, mas não foi, durou 3 anos. E foi um processo também de evolução minha profissional, de controle até do meu ego, porque eu meio que não conseguia confiar na minha equipe em deixar o meu negócio aberto se eu não estivesse lá. Então é um desenvolvimento. Delegar a função é difícil, né? É fácil, porque é o seu filho que você criou lá e você tem que falar, não, eu não posso ficar aqui o dia todo, eu tenho que sair. Tem que entregar ela para a professora do parquinho e ir embora. Daí eu fui num treinamento uma vez, daí o palestrante falou assim, se você, empresário, dono de uma empresa, não está conseguindo delegar uma função para um funcionário e esse funcionário não está conseguindo fazer, isso diz mais sobre você do que do funcionário. Porque você não está sabendo treinar ou otimizar essa função para aquele funcionário. Porque daí a função é igual fazer um bolo. Você vai dar uma receita, os ingredientes, os equipamentos para a pessoa fazer. Se você não fala quais equipamentos usar, como fazer, qual é a receita, ela não vai conseguir fazer. Né? Então é a mesma coisa com a sua empresa. Sobre os cursos dele, ele trabalha bastante sobre metodologias. Eu pirei na hora que você falou sobre metodologia e depois a gente tem uma papo para conversar. E faz todo sentido, porque tem lugares, né, não generalizando aí, que chega lá, o cara olha para o seu cara, hoje vai ser isso aqui. Aí semana que vem, não, hoje vai ser aquilo ali. Não tem uma metodologia, sabe? Não segue uma linha de raciocínio de pensamento. Não tem um cronograma, entendeu? E eu vi muito isso, agora linkando uma coisa com outra, porque se você cria uma metodologia, ela funciona a partir do momento que você tem funcionários que vão reproduzir aquilo que você fez. É a receita do bolo. A metodologia é a receita do bolo, para mim. É uma normatização, né? A gente vai normatizando funções de um empreendimento, fazendo com que essas funções aconteçam daquela forma normatizada, né? Então você treina primeiro, se falar bobagem, você me corrige. Você treina primeiro a pessoa para fazer o operacional professor, depois você vai treinando um recepcionista, depois você vai treinar alguém que administra uma parte que você fazia,
E aí você vai delegando. Só que existem coisas, eu falo por mim mesmo, que é o que ele falou, o ego de deixar um aluno, né, bate no ego da gente, né? Porque será que eu estou errada? Eu estou deixando aquele aluno que confiou somente em mim, maravilhosa, para ficar na mão de outra. Não estou errada, eu treinei o outro, eu sei o que ele está fazendo, eu tenho contato direto com esse outro, eu sei se der alguma coisa errada, que eu estou ali para amparar. Se der coisa boa, eu também estou ali para bater palma. Mas assim, a gente não deixa, é difícil delegar essa função. Eu acho que o maior erro dos empreendedores, dos micro e pequenos empresários, é o delegar, sair do operacional, é o mais difícil, talvez não seja o erro, né? E isso é o aí... sair do operacional e se transformar em não tão operacional. Só que isso aí a gente começa a mexer um monte de crença. Porque qual que é a maior crença que tem em relação a isso? Se eu não fizer, não foi bem feito. O gato só engorda com o olho do dono. É uma crença. Se eu não tô lá, meu negócio vai crescer igual. Porque não é porque eu tô lá ou não. Porque eu tenho uma empresa com processos, com funções, com cargo, com pessoas bem treinadas. Isso aí quem constrói é o dono. Só que qual é o problema? Muitas vezes o dono não está treinado para conseguir desenvolver isso na empresa. E aí não é o problema do aluno que não gosta de um outro professor. É que o dono não soube treinar esse professor ainda para tirar essa dependência dele. Consequentemente, o cara vai trabalhar pra caramba, não vai ter férias, não vai ter tempo para crescer sua empresa, a empresa fica estacionada. Só que uma empresa tem dois destinos, ou ela cresce ou ela morre, né? Não tem jeito. Ou ela fale ou ela... Eu falo sempre lá no meu estúdio, gente, eu não vou ficar para semente. Vocês têm que aprender, vocês têm que... né? Eu não vou ficar para semente, eu não vou estar aqui para sempre, né? Uhum. Eu tô aqui e quero crescer, regar minhas plantinhas, elas crescerem comigo. Mas ninguém fica para semente, né? E daí, se a gente não fica para semente, a empresa morre. Sim. E outro ponto sobre funcionário. Você vai contratar um funcionário lá para sua empresa. Você quer que a pessoa chegue pronta? Você chegou pronto na primeira empresa? Uma pessoa vem trabalhar numa empresa, ela não sabe como funciona. Então, cabe a você, dono, treinar essa pessoa também, né? Mostrar como funciona. E aí a gente entra em outros pontos sobre cultura, missão, valores, tudo isso são coisas que você tem que implementar no seu funcionário também. Porque senão ele não vai passar o seu treino ou o seu serviço com a mesma mensagem que você, dono, passa. A comunicação fica diferente, né? E aí o cliente sente a diferença. Porque Sim. Você, dono, conversa com o seu cliente de uma maneira, o seu funcionário conversa de outra, tem divergência aí. É lógico que o cliente vai querer você. Né? Agora, se você alinha isso e a comunicação está padrão, tanto faz se é você ou não é. Porque o cliente está recebendo a mesma coisa. Tá falando o mesmo idioma ali, né? Tá falando o mesmo tanto idioma. faz e tudo veio do que você, né? Dos seus ideais, do que você acredita, do que você respeita, né? Porque, mas tanto faz, quer dizer que se eu for em outro lugar, não é. Ali dentro segue um padrão Marcel de ser. É a cultura que o dono instalou, porém é representada pelos funcionários. Logo o cliente enxerga que ele está recebendo tipo um tratamento do dono, sem estar o dono lá. Basicamente, utilizando a mesma linha de raciocínio, é uma franquia de McDonald's. Aqui em São Paulo, qualquer lugar, é tudo processos normatizados. Isso. Mas o lanche do McDonald's desse aqui não foi legal tanto o outro. Não dá para ser 100% perfeito. Sim. Então é esse o jogo da padronização. Pessoas são pessoas, né? Elas não são máquinas que vão fazer exatamente igual, né? Mas você tem que tentar manter o maior padrão possível, né? Esse é o jogo. E deixa eu te perguntar, qual você acha que é o tempo que demora para uma pessoa numa média, vai, porque tem pessoas que estão mais preparadas para ser patrão, outras estão menos, né, patrão, feio falar isso, né, empreendedor, sei lá, líder, adoro esse nome, eu gosto, líder é bom, patrão é assim, né, mas quanto tempo você acha? Abri uma empresa, estou começando agora, né, a pessoa que está assistindo a gente, que é desse ramo, talvez, da atividade física, da saúde. Nossa, eu abri meu estúdio, eu montei a minha... Estou começando agora. Quanto tempo demora para ela passar do sozinha, se matando, porque todo mundo vai passar por isso. Não pensem que vocês vão chegar e já começar... Vai comprar o McDonald's, é melhor, né? Você compra uma franquia que já vem com o modelo... Com o modelo pronto. A gente está falando de startup também, né, gente? Uma coisa que começou do zero, que não é uma franquia.
você acha que ela demora para se estabilizar? Tem aquela regrinha dos 5 anos, é real? Depende muito. Depende muito do... Eu chamo, até para os meus alunos, eu ensino um negócio que eu chamo de tração inicial. O que é tração inicial? É a força que você começa o seu negócio. E essa tração inicial é composta de 3 elementos. Primeiro elemento, a autoridade, o quanto a marca ou a pessoa é conhecida na cidade. Segundo elemento, dinheiro. Uma empresa precisa de dinheiro para crescer e estabilizar, não tem jeito. E conhecimento. Quando eu falo conhecimento do dono, em fazer tudo o que precisa ser feito numa empresa, em todas as áreas. Produto, gestão, marketing, vendas, tudo isso. Quanto mais o dono tiver desenvolvido nesses 3 pontos, ele é muito conhecido, a marca é muito poderosa. Por exemplo, a McDonald's é uma marca muito forte. Uma marca muito boa, ele é muito reconhecido, ele tem dinheiro para investir, ele tem conhecimento, mais forte ele começa o negócio dele. Então, se ele tem muita atração inicial, ele consegue isso rapidamente. Ainda mais se ele tem um modelo de negócio pronto. E aí a gente entra no ponto da franquia. O que é a franquia? É um modelo de negócio empacotado que a pessoa copia e cola e já está validado no mercado. Agora, se o cara está começando um modelo de negócio do zero, um produto inovador, ele vai ter que testar primeiro. E talvez ele não acerte de primeiro. Então vai demorar mais tempo. Né? E tem o outro ponto, né? O nível se ele não tem essa transição inicial, o nível que esse dono corre atrás do atraso. Né? Então, eu demorei 5 anos para desenvolver uma empresa, porque eu não sabia, não tinha conhecimento, não sabia onde buscar, não tinha mentores, não tinha ninguém para me ensinar. Daí eu consegui minha primeira funcionária. A minha primeira funcionária eu demorei muito mais tempo para treinar do que o último. Por quê? Porque eu já passei pelo processo. E fora que esse último que chegou agora, ele aprende também na modelagem. Ele está vendo a outra funcionária fazer, aprende muito Não mais tem rápido. só um exemplo, tem mais de um exemplo ali dentro, né? Então, eu concordo com você. Minha primeira estagiária, gente, para entregar para ela a primeira turma de Pilates, eu sofri, mas eu sofri. E eu vou contar, a minha primeira turma que eu entreguei para uma estagiária, ela já ficou comigo 3 meses assistindo aula, participando, nananã, né, recém-formada. Então, assim, tem outras coisas também que influenciam em tudo isso. Por exemplo, eu vejo que muitas das formações acadêmicas hoje em dia, elas dão pouco. Pronto, falei. Mas a verdade é que você sai de uma faculdade, você não está preparado para o mercado de trabalho. E aí assim, eu vou falar da minha área, né? Você saiu da faculdade com conhecimento, aí você foi fazer um curso de Pilates, que o meu curso de Pilates foram 600 horas, tá? Eu fiz um curso de 600 horas. Nem sei quantos anos dá isso, dá bastante. Um pouquinho. Foi mais de um ano e teve todo um treinamento, né? As meninas vêm com 20 horas. Hoje é liberado se tornar instrutor de Pilates com 20 horas de treinamento. É um curso de um final de semana. Então, eu fiz 1 ano e meio de curso, todos os dias. E de repente, né? Tem diferença no aprendizado, tem jeito. Sim, claro, né? Você absorve muito conteúdo. Eu absorvi não só fisicamente no meu corpo, porque eu tinha que treinar todo o exercício, mas eu absorvi também conteúdo, porque eu tinha conteúdo teórico. Então a menina chega, você tem que adequar a realidade dela, né? Ou o professor chega, você vai adequar a realidade dele. Então tem tudo isso, mas assim, depois que você aprende a adequar tudo isso, a primeira turma que eu entreguei para um estagiário, já era profissional, já estava comigo há bastante tempo, a turma fez motim. Eles fizeram motim, gente. Eles entraram no banheiro atrás de mim você não pode fazer isso com a gente, você não pode deixar a gente, onde já se viu, essa pessoa não sabe nada, nananana. E eu chorei. Eu tava pronta pra ser empresária. E outro ponto, né? Eu chorei, gente. Eu fiquei muito chateada, não com elas, comigo mesma. É o que você falou, o ego, né? Ou até a culpa, a crença. Eu falei, acho que eu entreguei. E a menina era boa demais, gente. Ela se tornou minha sócia depois. Então, entendeu? talvez entrar na questão da autoridade. A forma que você fez essa transição não passou a autoridade que ela teria. Você tem que fazer um desmame, né? Então hoje, para a minha professora estar dando aula, eu dei muitas aulas junto com ela. Eu fiz uma transferência de autoridade para ela, aos poucos. Mas eu fiz isso, mas não funcionou. É que eu acho que são várias coisas. É o que ele falou, eu não me sentia autoridade, eu não me sentia dona daquele poder de escolha, né? O poder de escolha estava no meu cliente, no meu aluno e não em mim. Eu não me sentia confiante bastante para passar a minha turma. Eu não queria passar, me doía, eu precisava porque eu não tinha tempo nem de comer, mas eu não queria.
Me Que doía aí a gente deixar. volta no ego, né? Volta no ego. Então, assim, eu acho que tudo isso envolve aprender tudo isso e ouvir isso, porque até cair minha ficha, eu tenho 16 anos de profissão, até cair minha ficha que aquilo era ego, é o que você falou, eu não tive ninguém para me ensinar. Então, de repente, ter alguém que me ensine, né, é legal. E aí, gente, temos o Marcelo dando curso mês que vem. Mas eu acho super legal essa aqui, vocês não têm questão noção. de aprender. Porque, para mim, para eu liberar uma aula para um aluno da aula é muito difícil. Porque é aquela questão de obsessão que a gente estava falando, né, que o Marcelo tem. Eu tenho uma obsessão pelo kickboxing, pela luta, assim, que eu não consigo assistir o UFC com a visão de telespectador. A Brenda, minha esposa, sentando do meu lado, ela fica brava, porque eu não consigo assistir a luta. Eu tô prestando atenção, pô, o cara tá fazendo assim, a movimentação dele tá assado, não sei lá, falando, pô, cala a boca e assiste. Porque a minha visão da luta, a parte dele como tá, não consigo, tipo, na minha cabeça, assim, que o meu aluno transmita isso numa aula. Aí vem o treino desse aluno, né? E é um processo, né? Da mesma forma que demorou pra você aprender. A Michelle já teve aula comigo, ela sabe que eu sou um cara muito chato dando aula. É o chato bom, tá, gente? Corrigindo, É o chato tipo, bom. 15 vezes o mesmo movimento para evitar uma lesão. É o chato bom que explica, né? Então ele tem conteúdo para explicar e de repente você pega uma pessoa que não... Também tem que respeitar isso do nosso instrutor que vem no nosso lugar, né? Que às vezes ele não é tão falante quanto você, ou ele não é tão quieto quanto você. Tem alguns que são mais brincalhões, outros são mais sérios. Então também a personalidade, respeitar isso também é difícil. E a gente às vezes não respeita muito. Você queria que ele falasse com o aluno como você fala. Só que a gente volta no que o Renan falou sobre método, né? Tem o lance de personalidade, cada professor é um, tem o jeito de cada um, mas tem um método por trás. E esse método, além da forma de montagem do treino, entrega desse treino, também tem técnicas de atuação do professor, né? Então aí a gente tem, por exemplo, técnica de atendimento. É técnica. Você ensina para o seu professor e fala assim, eu quero que você atenda o aluno dessa forma, com essa técnica, desse jeito. Então, isso é o quê? Processo. Você estabelece processo e treina o seu funcionário. Então tem um método protegendo a atuação desse professor, tem técnicas para esse professor replicar, e aí você vai treinando, né? Reuniões, treinamentos e feedback, o professor vai errar. Isso é uma coisa para entender também. O professor não vai dar uma aula perfeita sempre, ele não vai começar a dar uma aula perfeita, ele vai errar da mesma forma que você errou. E cabe a você, dono, gestor, líder, treinar cada um desses erros e dando feedback de melhoria. Senta, conversa, alinha, tenta de novo. Senta, conversa, alinha, tenta de novo. E assim por diante. Até o seu professor dominar aquela função e te tira essa dependência que você pode fazer outra coisa no lugar daquela aula e estar em outro local no horário da aula. Não é da noite pro dia, né? Eu acho que isso também é importante, assim. A gente vem num processo crescente de ir dando independência para essas pessoas. E, gente... Por mais que a gente tenha essa independência, eu vejo assim, a hora que um professor vai embora, você recomeça todo o processo, né? Tá sujeito. E Tá aí sujeito. que determina também a maturação da sua empresa. A sua empresa não pode ficar dependente de uma pessoa, de um professor ou do dono. Então, toda a sua equipe, todos os seus funcionários são extremamente importantes e valiosíssimos, mas não são dependentes, não deve ser dependente, porque aí sua empresa fica fraca. Seu funcionário sai, acabou a empresa. Não pode ser assim. Então você tem que criar um processo para treinar também novas pessoas, porque acabam os ciclos, né? As pessoas saem, voltam e trocam, e isso acontece. Então você tem que fazer esse processo o tempo todo, né? E aí um ponto que sobre delegar também, que é muito importante falar, que é sobre delegar e delargar, né? Você não pode delargar uma função. Você vai dar aula agora, dá aula e vai embora. Não é assim. Você está delargando aquela função. Isso acontece muito, né? É por isso que não dá certo. Eu vejo isso, porque assim, as pessoas falam assim, nossa, mas meus funcionários estão resolvendo tudo lá, mas estão resolvendo o quê? Estão resolvendo lá. Você não sabe o que está acontecendo. Né? E tem que também, o dono também tem que ter uma visão panorâmica do negócio e se precisar, dar um passo atrás. Então, beleza, você delegou uma aula, uma função operacional da sua empresa. O funcionário está fazendo, você saiu um pouquinho de cena. Se der algum pepino, você vai voltar em cena. Você vai voltar a resolver e vai sair de novo. Então, você tem que fazer esses volta e vai, né? O tempo todo em algumas áreas da sua empresa que ainda não está 100% otimizado. Otimizou, você vai cuidar de outro pepino, de outro problema. Né? Então, essa visão panorâmica é muito importante. Mudando de papo para ganso, mas continuando na mesma coisa, qual foi
nesse processo de aprender, o mais difícil para você? Você falou que teve um pouco do ego, mas assim, qual foi a função mais difícil? Poxa, Michele, a função mais difícil para mim... De largar de entregar na mão do funcionário, mais ou menos. Qual foi a função mais difícil de entregar? Foi o administrativo? Foi a secretaria? Foi as aulas mesmo? O que você sentiu que foi mais difícil? Porque o proprietário, no começo, ele faz tudo, né? Você é faxineiro, secretária, você é o cara telemarketing, da manutenção. Eu sei disso, eu já fiz tudo isso, né? Qual foi o mais difícil para você mesmo? A mais difícil foi a atuação da profissão, que é os treinos. Foi muito difícil, tanto que foi 3 anos para eu sair de cena mesmo. Foi um trabalho de desapego fortemente. Então esse foi o mais difícil. Mas eu somente consegui isso através de muito desenvolvimento próprio, assim mesmo, em relação a isso, e tempo. E criando uma equipe muito boa. Né? Então hoje eu considero minha equipe até melhor do que eu, em relação à atuação profissional, porque eu treinei eles para isso. Então foi um processo. Então acho que o mais difícil em relação a delegar foi isso. Né? Agora, se você perguntar para ele qual foi a coisa mais difícil no seu negócio como um todo, aí teve vários momentos, cada fase teve uma dificuldade e um desafio ali, entendeu? É um processo, né? Eu tenho uma outra pergunta aqui também. A que tá gostando do negócio. Não é, que eu acho interessante, tem muito a ver com a minha área de atuação, né? Com o que eu faço. E então, pra mim, é super interessante esse assunto. Eu acho que tem um monte de gente aí em casa. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem mandar pra gente, que tá assistindo a gente agora, manda, aproveita. Tem um monte de gente em casa, que seja de uma loja de roupa, seja de uma perfumaria, de alguma coisa que está desenvolvendo, está começando a vender, né? A pessoa que vende, eu vejo isso, ela vende coisas, mas ela só consegue vender porque ela vai lá, demonstra o produto. Todo mundo está querendo sair desse eu faço para eu comando, né? Não sendo um comando ruim, mas, né, delegar funções e ser um líder. Manda a sua questão, pergunta, porque eu tenho certeza que não é só uma questão de academia, né, de estúdio, de saúde, mas é de toda a qualquer área, né? Qualquer empresa funciona mais ou menos da mesma forma. Tem a área do produto, que é o que você vende, seja um perfume ou uma prestação de serviço. Tem a área do marketing, da vendas, da gestão, da estratégia de inovação. Toda empresa tem áreas iguais. O que muda é o seu ramo de atuação. Mas você consegue modelar algum aprendizado aqui para outra área, né? É isso aí, gente. Manda sua pergunta se vocês tiverem alguma pergunta aí. O que mudou? Porque eu sei que mudou bastante. Depois que você começou a essa parte toda do virtual. O que mudou na sua vida? Porque as pessoas falam, depois que eu comecei o virtual, aconteceu algumas coisas. O que mudou? Primeiro ponto que eu comecei a ensinar outras pessoas sobre o meu negócio. Então eu tive que pegar cada partícula do meu negócio e contextualizar isso em um método para conseguir ensinar. E uma coisa que é fato, quando você ensina, você aprende. Então eu comecei a masterizar o que aconteceu no meu negócio, o que eu fiz para ter o meu negócio hoje, e eu comecei a ensinar isso. Então eu consegui otimizar ainda mais o meu negócio para fazer isso. A primeira coisa que mudou, por eu estar ensinando, algo que eu pratico atualmente, né? E o digital, quando você vai para o digital, acontece uma coisa muito, muito legal, que é o que atrai os olhos de muitas pessoas, é que o digital tem uma escala muito grande. O que é isso? Quando você vai lá, tem uma loja, você vende um perfume. Para você vender um perfume, o que você tem que fazer? Você tem que ter o produto em estoque, você tem que ter a logística, você tem que ter estoque bastante unidades daquilo para você conseguir vender. O cliente vai lá, paga, então é um custo muito alto. Agora no digital não, eu ligo uma live, com o mesmo esforço eu atinjo 50 mil, 10 mil, 100 mil pessoas. Com o mesmo esforço. Então tem muita escala. Quando eu vendo um produto, o mesmo esforço para vender para 1 e para 1000 é o mesmo. Né? O que muda é apenas a quantidade de pessoas. Então você propaga. Você propaga a sua mensagem muito mais fácil. Você vai dar uma aula para 20 pessoas, são 20 pessoas para você cuidar ali presencialmente. O seu espaço tem limite de capacidade, seu espaço não comporta tantas pessoas, então você fica limitado. O digital não. E eu posso fazer isso de onde eu quiser. Então eu criei na minha casa, no meu quarto lá, um escritório onde eu faço tudo minha área, tudo ali do lado da minha cama. Então eu consigo atingir gente. Eu tenho um aluno lá da Califórnia. Eu estava fazendo lá, eu mentorei com ele esses tempos atrás. Eu aqui, ele lá. Ou seja, a internet possibilita isso. Então isso mudou bastante na minha vida, o fato de eu conseguir alcançar muitas pessoas. E aí?
E aí a gente volta na minha missão com a minha profissão. Eu estou na educação física por quê? Porque eu quero levar exercício para as pessoas e mudar a vida delas através do exercício. Como que eu melhorei o meu impacto? Abrindo meu estúdio. Então eu era personal trainer, atendia uma pessoa por horário, eu mudava a vida de 10, 15 pessoas. Abri meu estúdio. Então eu consegui 200, 300 alunos, eu consigo mudar a vida de 200 alunos. Eu vou para a internet, eu ensino um cara lá do Amapá a abrir um estúdio e ter 200 alunos, 100 alunos ativos, eu estou impactando a vida daquelas pessoas através daquela pessoa que abriu o espaço. Então eu consigo usar a minha mensagem da educação física através de outra pessoa. Imagine isso no Brasil todo, né? Lembra aquele filme A Corrente do Vento, né? Uma pessoa ajuda três, essas 3 pessoas já ajudam mais 3, assim vai propaganda, né? Você considera que você tem 2 empresas agora? Sim. Sim, né? São 2 coisas Sim. juntas, mas completamente separadas. Sim. E eu acho que foi um novo processo, né? Você criou um processo de uma coisa física e depois você teve que criar um novo processo para uma coisa virtual. Até porque é um outro produto que eu vendo, né, para outras pessoas. Quem vem treinar no meu estúdio... O público que treina não é o público que compra esse produto. É uma outra empresa. Tem outros departamentos, o marketing é feito de outra maneira, a venda de outra maneira, a entrega do produto de outra maneira. É 2 empresas, totalmente diferentes. Perfeito. A Michelle já perguntou, né? Mas para você sabe que você consegue fazer essa aplicação de metodologia para outras áreas, certo? O que você acha que é mais difícil nessa transição para as outras áreas? Em relação à aplicação do método, Isso. você fala? É que tá tudo enraizado, tá tudo grudado. Não é somente sobre o método, é sobre todo o seu negócio. Às vezes a forma que você empacota suas aulas, por exemplo, quantas aulas você dá no dia impacta no método. Quantas pessoas você atende por horário impacta no método. Então tem que olhar para o seu negócio como um todo. Mas o que eu ensino em relação à metodologia de treino, a método, serve para qualquer área, porque eu não ensino sobre a modalidade. Né? Kickbox é uma modalidade, funcional é uma modalidade, crossfit é uma modalidade. Eu não ensino modalidade, eu ensino usar essa modalidade dentro de um pacote para a pessoa conseguir aplicar isso para o aluno. Então, ensina a pessoa a montar baseado na modalidade dela. Isso serve para qualquer pessoa, né? Então, a maior dificuldade depende de como a pessoa faz o negócio dela. Né? Se você tem uma academia de lutas, como você faz tudo o que acontece na sua academia de lutas é o que vai determinar se vai ser fácil ou difícil aplicar a sua metodologia de treino, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Você falou que o mês que vem está abrindo turma. Como funciona, né? Vamos deixar claro para todo mundo que quer fazer esse curso, como que a coisa funciona. Aula em grupo, live, como que o curso é mentoria, como que funciona? Tá, as pessoas que compram a minha mentoria são ou profissionais da área, né, profissionais de educação física, ou pessoas que já têm um espaço e querem. Então eu tenho alunos desde pessoas que têm estudo de dança, estudo de lutas, tenho alunos também, ou pessoas que nem é da área que querem investir. Então eu tenho uma grana, quero fazer um investimento, eu quero abrir um box de crossfit porque eu gosto dessa área. Então eu tenho esses 3 tipos de alunos que compram o meu produto, né? Tem os doidos que enfiam a cara e tem os mais centrados que querem aprender primeiro antes de enfiar a cara. Eu tenho tudo, desde o cara que está estudando, ainda nem é formado, até o cara que acabou de se formar, que é persona, tem de tudo, tem de tudo. Mas é voltado para essa área, né? Daí, o que funciona? É uma plataforma online com aulas gravadas e também o meu suporte. Então, eu faço mentoria, respondo dúvidas e tem todas as aulas gravadas, passo a passo, de acordo com o método que eu criei. Né? Então, o cara está começando sem dinheiro nenhum, do zero, e quer inaugurar um espaço, eu ensino passo a passo para ele fazer isso. Como escolher um bom imóvel, como conseguir dinheiro, quais equipamentos comprar, como montar uma metodologia de treino, como precificar a sua mensalidade, isso é muito importante. Isso é um erro que eu vejo muito, o cara não sabe precificar o seu preço. Aí você vai lá, você vai vender um produto ou um serviço, não sabe quanto cobrar nesse produto ou serviço, aí você não tem lucro. Por quê? Você cobrou errado. O seu custo fixo é maior do que a receita que você está tendo. Então, ou seja, você vai trabalhar, não tem dinheiro. Então, isso é muito importante. Como fazer a gestão. Mais importante, não adianta nada você ter um bom produto, um bom treino, um bom serviço, se as pessoas não conhecem marketing, se tornar desejado, as pessoas olharem para você e falar assim, eu quero comprar de você, porque o seu produto é bom, eu quero, esse seu produto resolve o meu problema, eu quero emagrecer, eu sei que você emagrece, eu quero comprar o seu produto. É marketing. Daí a pessoa vai lá e entra em contato com você, no seu WhatsApp ou de alguma maneira, você tem que vender para essa pessoa. E vender não é ruim, vender é bom, porque você confia no seu produto transforma a vida daquela pessoa, não é mesmo? Então você tem que vender para essa pessoa. E vendas é técnica. A venda começa desde o momento que a pessoa te mandou uma mensagem. Aí você vai lá, o que acontece? Você demora para responder a pessoa. Pronto, você já perdeu o cliente.
eu também eu já me enfiei com a cara, né? Fisioterapeuta, fui ser dona de estúdio de Pilates, mas assim, eu também estudo muito marketing, estudo muito vendas. O maior medo, e eu acredito que você vai concordar comigo, o maior medo do profissional da atividade física ou da saúde é vender. Não é medo, mas é o maior bloqueio. Acho que agora eu achei uma palavra. Porque assim, ele tem medo de vender, ele tem vergonha de vender, ele acha que, será que eu estou cobrando caro? Porque é um serviço. Porque é o que você falou, ele não sabe precificar, ele não sabe calcular isso, e aí ele fica, mas se eu não fizer e não ajudar essa pessoa, mas isso, culpa. em uma das lives que o Marcel fez, isso bateu muito na minha tecla, porque às vezes a gente não confia no preço que o nosso produto vale. Então a gente acaba tirando esse valor. Então, por exemplo, a minha aula vale, R$200. Aí chega ali, o cara olha pro seu cara e fala assim, mas aquele ali cobra 100. Aí você fala, não, vou cobrar 90 então. E não é. A primeira pessoa que você tem que vender é você mesmo. Exatamente. Se o cara cobra 100, será que o cara teve os mesmos cursos, as mesmas pegadas que você? E outra, você tem que confiar no seu valor. Quem é você na fila do pão? Exatamente. Mas aí você falou de um medo, um bloqueio. Mas o ponto é, a gente não foi treinado para isso. Não, eu não aprendi na faculdade a botar preço na minha consulta. Por quê? Porque a faculdade ensina você a ser um funcionário, para você entrar no mercado do trabalho, para você ir lá e arrumar um emprego. E tá tudo bem em relação a isso. Mas se você quer ser empresário, você tem que correr atrás do conhecimento que você está defasado através de locais que ensinam isso, né? Ensinam vendas. Então, eu também não sabia vender lá atrás. Dei muito desconto porque com medo de perder o aluno. Eu também. Nossa, isso aí é o quê? Se o aluno ou o cliente chegou para você e está achando caro o que você vende, é porque você não soube mostrar o valor do seu produto. É que a gente tem uma diferença, né? Valor e preço. Preço é o quanto custa o seu produto. Valor é o que está na cabeça da pessoa em relação ao seu produto. Se o valor que ela enxerga pelo seu produto é maior que o seu preço, ela compra. Agora, se o seu preço está maior que o valor que ela enxerga, ela não vai comprar. Ela vai pedir desconto ou vai comprar do concorrente que é mais barato. E cabe a você, dono, empresário, instalar, aumentar o seu valor percebido para essa pessoa. Eu costumo dar o exemplo da Apple. Eu sou o garoto propaganda da Apple. Eu adoro a Apple. Mas é caro, mas é muito boa, não tem jeito, é muito boa. Então eu enxergo o valor na Apple, porque ela soube vender muito bem para mim. Ela soube vender muito bem para mim, né? E eu estou disposto a pagar R$8.000 no iPhone porque eu enxergo o valor nisso. E eu vou falar, eu era do recalque ainda, falar, mas não deve prestar tanto assim. Então, por quê? É um trabalho de marketing muito bom, de desejo, de branding, de venda muito bom, consequentemente você enxerga valor nisso. E esse é um trabalho da marca, da empresa, né? Por isso que está tudo englobado. Gente. Conta, quais são os planos futuros? Você falou que você gostaria de ter filiais, uma rede e... Fora isso, planos futuros pessoais, assim, eu quero... Agora que as coisas estão estabilizando, que eu tenho mais tranquilidade, algumas coisas no geral, porque eu acho que a gente também não é feito só de trabalho, né? A gente tem sonhos. Né? A gente tem alguns sonhos, assim, eu quero ter uma filial, mas eu também quero ter mais tempo. Por que eu criei esse curso? Porque eu também queria dar mais tempo para as pessoas viverem coisas que você... Eu deixei de viver muitas coisas porque eu não sabia administrar, tive que ficar correndo atrás, né? Então acho que ter um curso assim também é nutrir pessoas que possam ter realizações profissionais ou pessoais melhores, porque estão melhor. Assim, eu ensino meus alunos a estarem onde eu estou. Então, tem um negócio que roda sozinho, com muitos alunos, onde ele pode ter tempo para a família dele, para viajar, para ele fazer o que ele quiser. E aí, o que ele vai querer fazer depende dele, né? E aí, voltando para a pergunta pessoal em relação a mim. E um ponto que, tipo assim, até muitas pessoas às vezes não entendem ou não enxergam a forma que eu enxergo, mas uma coisa é fato, obsessão não é equilíbrio. Então eu sempre fui obsessado, eu tive obsessão desde a época do taekwondo. E tipo assim, quando eu era atleta era só taekwondo, não fazia mais nada, era só taekwondo. Então, ou seja, obsessão não é equilíbrio. Então o meu estudo eu só tenho hoje por causa de obsessão, não foi equilíbrio. Né? Então, ou seja, empresário é desequilibrado. Eu tô falando que isso eu tô
tô pregando aqui uma regra. Tô falando que eu fiz isso, é o caminho que eu fiz. Né? Eu entendo o que você está dizendo. Às vezes a gente é tão controlador que se torna obsessor, né? E não é equilibrado. Por resultado. Então você falou assim, metas pessoais. A minha meta pessoal, atualmente, é fazer meu negócio crescer cada vez mais. Então por quê? Porque eu tô no nível de obsessão ainda. Eu vou viver assim pra sempre? Eu tô no nível. Eu vou viver assim pra sempre? Não sei, mas agora é o que é. Adorei, mas eu acho que assim, entendo isso. Mas hoje eu tenho, desacelerar é uma meta minha. E tá tudo bem, né? Desacelerar. Faz, eu né? quero fazer que meu estúdio rode sozinho para que eu desacelere. Porque eu preciso desacelerar por saúde, por felicidade, por várias pra fazer coisas. Os projetos, tá tudo bem. Um objetivo digno, né? Então, o primeiro ponto é você ter clareza do que você quer e não deixar outras pessoas imporem para você o que elas gostariam em você. Então, você está lá correndo atrás dos seus sonhos, construindo, ralando, trabalhando bastante. Daí chega uma pessoa e fala assim, você tem que trabalhar menos. Quem que é você para falar isso para mim? Porque você não conhece a minha vida, o meu objetivo e a minha fase. Né? Talvez eu queira isso lá na frente. Então você tem que ter uma clareza do que você quer, qual que é o momento que você está vivendo. E se você está passando por um desafio, está tudo bem. É o seu momento, é a sua jornada. Né? Você tem que saber filtrar também o que as pessoas falam, sendo que elas também falam com boa fé e tentar ajudar. Né? Mas às vezes não é o melhor conselho para você naquele momento. Então se eu fosse ouvir tudo que falaram para mim lá no começo, eu não teria onde eu estou hoje. Porque os conselhos não eram para fazer o que eu fiz para chegar onde eu estou. E tá tudo bem. Você teve grandes exemplos em casa? Não, em relação a empreender, meu irmão foi também, é empresário também, e ele me estimulou bastante, mas a gente meio que começou junto. Né? Então, não é que ele era empresário e eu virei depois, não. A gente Mas era uma pessoa que também batalhava por algo que você admirava. E exemplos externos também, né? Eu sempre me espelho, eu tenho muitos mentores, pago mentoria para estar no ambiente de pessoas que também vivem e fazem o que eu faço. E também mentores indiretos. O Instagram possibilita isso. Você gosta de uma pessoa que tem um conteúdo bacana, segue o cara, vê os podcasts dele. Eu acho super, super importante para que a gente se torne algo que a gente quer, é estar entre pessoas que são o que a gente quer, né? Isso aí já é complicado, porque o ambiente está desde seus amigos até os rolês que você faz no final de semana, sua família, tudo isso é ambiente. Então você tem que saber, lógico, você não vai parar de se relacionar com a sua família, né? Mas você tem que saber se proteger do ambiente que não é propício para a sua evolução. Isso é importante também. Desde o ambiente que é externo também, os amigos. Quando eu abri o meu estúdio, eu cortei um monte de vínculo, porque não era um vínculo que ia me levar para onde eu estou hoje. Né? Então eu fiz essa filtragem, isso é importante. Você acaba tentando se blindar, né? Porque às vezes você tá numa vibe assim, aí um comentário e você fala, não, será que é isso que eu quero? E o problema não são eles, às vezes é você que não está se encaixando mais naquele ambiente, tá tudo bem, é só você trocar. Né? Não quer dizer que você deixou de gostar daquelas pessoas, só quer dizer que talvez os pensamentos estejam diferentes, tá, o gente? De vida é outro, tá tudo bem. Continuamos respeitando outras ideias, mas eu acho que é isso. Porque eu vejo também, eu não tive dentro de casa, meu pai foi empresário, mas assim, bem para a vida mais final, né, depois de aposentado. E eu também não tive grandes exemplos disso em casa. Eu acabei fazendo por acaso. Um dia eu te conto, eu caí de paraquedas no rolê mesmo. E eu percebo que a minha vida, os pensamentos e as pessoas que eu fui convivendo foram mudando até por conta disso, né? Por conta de eu querer uma coisa, as pessoas acharem que... É engraçado, porque você vai mudando, você vai atraindo pessoas semelhantes. Então você vai atrair, você mudou a sua forma de pensar, aos poucos você vai se relacionar e se encaixar em outro ambiente que tem pessoas que pensam igual. Você vai meio como se fosse uma lei de uma atração, assim, você vai atraindo os iguais, né? É engraçado isso. Gente, eu tô gostando muito dessa conversa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Hoje tá bem tranquilo, porque a gente acha que vocês esperavam que nós íamos falar sobre exercícios físicos e nós estamos falando sobre empreendimento em atividade física, que era uma coisa bem diferente que a gente queria trazer para vocês. Esse é o Marcelo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar pra gente. E, Renan? Não, eu tô aqui, mano, eu tô pensando em muita coisa aqui, minha cabeça tá pirando aqui, né? Eu vejo muita semelhança, assim, né, com as coisas que você está falando, com muita coisa que vai de encontro com erros que eu cometi.
Entendeu? Tipo, um deles às vezes, ouvir uma vírgula que não era para ter ouvido. Entendeu? A parte do se lidar e tudo mais. E isso está servindo bastante para mim nessa questão. E também entra no que a gente sempre falou, né? As pessoas que a gente traz aqui tem brilho no olhar na hora que fala sobre o trabalho. Mano, tá dando pra ver nítido o brilho no seu olhar você falando do seu trabalho. Isso é um valor que pra gente é surreal. Legal. Que não é só trabalhar. E o pessoal acha que hoje em dia é só trabalhar, ganhar dinheiro. Não é, é amar o que tá fazendo, mano. E fazer um negócio com convicção. É a obsessão. A obsessão, você fazer com convicção é ser obcecado por aquilo que você gosta. E o pessoal não tem isso hoje. E graças a Deus, todo mundo que a gente conseguiu trazer até hoje aqui tem essa obsessão, tem esse brilho no olhar na hora que tá falando do trampo. Eu tô vendo, tipo, tô viajando aqui nas coisas que você tá falando. E, tipo assim, isso aí te dá... Eu não sei viver de outra maneira, então eu entrego intensamente em relação a isso. Então, tudo que eu vou fazer, segunda-feira pra mim é o melhor dia. Domingo, às vezes, eu tô na deprê, porque eu quero entrar pros novos projetos. Não que eu não curta, se eu vou sair, eu não curto também, mas eu gosto de fazer isso. Então, pra mim, não é sofrido. É lógico, não é tudo que eu faço aí. Tem coisa chata. Você já se cobrou, Marcelo? Porque eu já fiquei me cobro o tempo cobrando. todo. Meu Deus, eu não ligo mais pra sair de casa. Meu Deus, eu fico trabalhando de final de semana. Pra descansar? Não, eu tenho que me forçar a descansar. Eu também, por isso que eu tô perguntando. Mas eu Falo, me cobro, gente, não. eu não descansei. E aí, quando eu tiro o tempo pra descansar, por isso que eu falei que tem um objetivo de desacelerar, porque eu tô plantando essa semente na minha cabeça. Ela não germinou ainda, mas é isso. E quando eu descanso, eu acho chato. Eu descanso, eu curto um pouco. Mas logo eu falo, esse tempo eu gastei, podia estar criando isso, aquele outro, desenvolver isso e estudar aquele outro. Então... Isso aí também não é saudável, porque Não, você não não está é, presente lá no que você está fazendo. Então você vai viajar? Viaja. Esteja viajando. Voltou da viagem, você volta para o trabalho. Então você tem que estar presente no que você está fazendo. Sim, mas eu me vejo, que eu me cobro, às vezes eu falo, podia ter sido mais produtiva. Mas o trabalho é meio que... Às vezes é bom esses ócios também, né? Esse momento... O ócio é muito importante para que a gente seja produtivo, né? O tempo de descanso é importante para que a gente possa voltar. Mas é o que você falou, tem que aproveitar de verdade aquele tempo de descanso. E essa fase de descanso a gente consegue até melhorar o que a gente está pensando. Porque às vezes a gente está num embalo só, sem parar. Enxerga. Peraí, não é reto que eu tenho que virar para a esquerda agora. Mas, por exemplo, domingo agora, eu desliguei, fiquei off, total, o dia todo, porque eu tava precisando de um dia. Mas pra mim, um dia também tá super bem. Segunda eu volto, estou 100%. O problema é você tá fazendo uma coisa todos os dias que não tá te fazendo bem. E você tem que ter uma clareza do impacto que isso tá gerando em você, né? Você tá trabalhando, e isso não tá sendo bom pra você, você tem que analisar. Não tá bom, então tem alguma coisa errada. Agora, se eu tô trabalhando e tô bem em relação a isso, tá tudo bem. Você determina prazos para as coisas acontecerem? Eu tenho metas, mas se adiar essa meta, tá tudo bem. Eu não me cobro em relação a isso, não. Então, tenho meta para 2, 3 anos, 5 anos, 1 mês, 3 meses, mas se adiar, para mim, eu tô bem em relação a isso, né? Mas eu tenho metas, eu tenho alvos, né? Você tem prazos, então? Tem. Prazo. Ele tem prazos, gente. Prazos pessoais, que eu digo, não tem problema se eu precisar e Adiar. acontecer uma intercorrência, mas eu tenho um prazo, né? Eu não vou deixar rolar. Porque eu acho que isso é uma coisa do empreendedor também. Se você deixar muito solto, Você vai. não vai, né? Vamos ver no que Tem dá. tem que mirar e fazer, tem que ser muito Uma executor. meta e um prazo, né? Eu tenho essa meta de chegar naquela porta em pelo menos 6 meses. Se precisar de 7, eu aceito. Se eu conseguir em 5, eu fico Melhor, feliz. melhor. Por isso que eu Tem que ter perguntei um se norte. você tem prazos. Porque eu já vi muita gente, vamos ver no que dá. Eu deixo algumas coisas rolarem, mas até um certo prazo. Senão eu falo, não, agora chega de rolar, Tem que né? movimentar. Já rolou demais. Não tem que rolar. Né? É bem isso. Eu era assim, por uma questão da terra preta. Eu era assim, mano. Pra até chegar a faixa preta. Não, tem que pegar a faixa preta até meus 20 anos. Não, até os 19 anos. Mas isso é uma coisa que também gera, você tem que saber lidar, porque gera muita ansiedade. Então, e se você tem muita ansiedade sobre algo que você sabe que vai demorar, você vai fazer o quê? Você vai sofrer. Então, por muito tempo eu sofria por uma coisa que eu queria muito, que estava lá na frente, não tinha como ser rápido, e eu sofria. Então, lógico, você tem que ter meta, você olha para a meta, é aquilo que eu quero em tanto tempo. Beleza, você volta no agora.
Porque para você alcançar aquela meta, você tem que fazer milhares de atitudes no hoje, amanhã, depois de amanhã, para aquela meta acontecer. Então você olha para a meta e volta para agora. Então, beleza, eu quero abrir um projeto online. Tá bom, essa é a meta. Vou ter 1000 alunos online. Essa é a minha meta. Mas para eu conseguir essa meta, eu tenho que fazer live. Eu tenho que produzir conteúdo. Eu tenho que estar lá ensinando todo dia. Então, esse que é o problema. Porque se você ficar olhando só lá na frente, você vai morrer de ansiedade. Né? Não tem jeito. Live. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Como foram as primeiras e como são hoje? Porque eu preciso que ele fale isso, gente, porque a live dele dá certo hoje, né? E a gente começa a fazer live e a gente fala só assim. Fala só assim. É complicado. Porque em live, o que acontece? Primeira coisa, você dá a sua cara a tapa, você está se expondo. E o medo da exposição... Qualquer um pode olhar, isso. Você está se expondo ao vivo. Eu estou ao vivo, as pessoas podem assistir. Por mais que não tenha ninguém vendo, mas você está se expondo. E esse medo da exposição é muito forte. Tipo assim, às vezes até um medo maior do que, tipo assim, você se machucar, tipo assim, é muito forte. Então você está pondo na sua cara a tapa e também está dando abertura para as pessoas te julgarem. Isso aí é instintivo do ser humano, a gente não quer ser julgado, atacado, né? Então, é natural, é um mecanismo de defesa do corpo, de tentar defender isso. Então, você voltou para a minha pergunta, qual foi a minha primeira live? Eu suava, falava, gaguejava, eu não queria sair dali correndo, eu falei, nunca mais vou fazer isso. Mas, no outro dia eu fiz de novo. E foi melhorando. Então, um aprendizado que eu tive, a repetição vai te dando conforto naquilo. Então, hoje eu ligo uma live, eu falo, e não que é 100% confortável, sempre tem um friozinho na barriga, não tem jeito, né? Mas é mais fácil, por quê? Repetição. Tudo que você faz com repetição fica melhor, né? Mas você tem que superar essa barreira do medo, porque o seu objetivo muitas vezes está por causa dessa barreira que você não está superando. Então, beleza, eu quero ter um negócio online, tem que fazer live, não tem jeito. Então eu quero algo, eu tenho que fazer isso aqui para você aquilo lá. Então você quer aquilo, então você vai ter que passar, não tem jeito. Você reza um pouquinho, pede a força aí para a sua religião e liga lá e faz, não tem jeito. Né? Mas você vai ter que fazer. Você acredita que a live está com a mesma força de um ano atrás? Então, você tem que entender que live é um mecanismo, um canal de marketing. Porque ela teve muita força, né? Durante a pandemia ela ficou muito forte e depois... É a minha impressão, eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. Apesar de fazer minhas blogueiragens, como que fala? Ocasionais, eu gosto de algumas coisas. Qual é a força da live hoje? Você acredita que ela realmente ainda tem um número de seguidores importante? Ela é um mecanismo interessante? Ela vale a pena? Ou ela já foi... Ela é um mecanismo fundamental para você vender online, porque ela gera um gatilho muito importante que se chama autoridade. Quando eu vou ligar uma live e eu falo muito tempo sobre aquele determinado assunto, eu gero autoridade nas pessoas. Aquele cara sabe do que está falando. Eu consigo falar sobre 2 minutos sobre um tema que eu não domino, mas meia hora eu não consigo, com naturalidade, com um nível técnico. Né? Então, quando você liga uma live, uma pessoa viu 1 hora do seu conteúdo, ela entendeu que você manja do assunto. E as pessoas compram de especialistas. Você vai fazer uma cirurgia do coração, você não vai fazer com um cardiologista que acabou de se formar, ou você vai fazer com um cara que já tem 10 mil horas de cirurgia. Você vai preferir fazer com o cara, porque ele tem autoridade, ele já passou por esse trajeto. Então a mesma coisa, a live gera isso nas pessoas. Porém, se na pandemia você ligava uma live e tinha 1000 pessoas e agora você liga tem 10, é apenas a quantidade de pessoas que está assistindo, mas ela é um canal de marketing. E aí você tem que entender que marketing é apenas uma esfera da sua empresa. Né? Você não pode determinar toda a sua venda, o poder da sua venda num canal de marketing. Você tem que explorar o seu modelo de negócio como um todo. Então, hoje eu faço live, mas a live não é apenas o que vai fazer eu vender. É todo o meu mecanismo de venda. Né? Toda a minha empresa, toda a estrutura da minha empresa. Então, live funciona. Desde que você faça ela num contexto da sua empresa, do seu mecanismo de venda. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Aqui no meu negócio digital, eu faço live 2 vezes por semana. E eu faço essa live... Eu tenho 20 pessoas ao vivo, 30, 40, depende do tema, do dia, do horário, né? 20, 30, 40, beleza. Não é muitas pessoas, mas eu posto essa live. Depois eu pago para essa live alcançar mais pessoas. Então, por exemplo, live que tem 30 pessoas ao vivo, depois eu faço ela alcançar 2.000 pessoas, pagando, investindo, que é uma área do meu marketing. Né? Consequentemente, eu expando a minha mensagem. E aí eu vou vender para essas pessoas que assistiram posteriormente. Então, é uma estratégia de venda baseada numa estratégia de marketing. É esse o ponto. Agora, se você ligar uma live lá, aleatória, sem ter um contexto, você não vai vender. E eu acho que
um conjunto, né? Não dá para você fazer live do marketing sem ter uma estratégia de venda, Sem ter um produto. sem ter um produto, porque eu vejo muita coisa assim, tá fazendo live pra quê? A não ser que você seja um influenciador ou porque você quer fazer, mas se você está vendendo um produto, eu não sei você, mas tudo que eu faço... de vendas, né, gente? Tudo que eu faço é intencional. Eu não estou fazendo uma live porque eu gosto de fazer live, vou fazer uma live. Não, estou fazendo uma live para vender lá na frente. Eu sou intencional no que eu faço. E, consequentemente, entregar a mensagem que eu quero para as pessoas. E promover a transformação que eu quero para a vida das pessoas. Eu uso a live como meio. Então, eu não gostava de fazer, mas tenho que fazer, eu vou lá e faço. Né? E eu entrego o melhor que eu posso naquele momento. Né? E a live é apenas um momento para depois vender para essas pessoas. Né? Gente, o papo está muito bom, nós Pra entregamos mim, vai ser uma tudo. mentoria aqui, né? Tá quase uma mentoria, nós entregamos a nossa cara a tapa aqui, né? Sim. Por já deu 1h30 de conversa. Se deixar, eu vou falando 3 E horas. a gente vai ter que ir aos pouquinhos encerrando, então eu queria que você deixasse, Marcel, os seus contatos, o seu arroba, para as pessoas entrarem em contato com você. Vocês podem procurar o estúdio do Marcel para poder fazer as aulas segundo a metodologia que ele criou de um estúdio, do jeito que ele acha que deve funcionar, que ele acha que tem resultados e que as pessoas veem realmente resultado. E ele também tem a mentoria e os outros trabalhos dele para você que quer vender seu produto, quer melhorar e quer chegar num nível diferenciado da sua empresa. Então deixa os contatos pra gente, o seu arroba do Instagram. Tá, pra quem no meu Instagram profissional é Marcel com 2 L's Simões, arroba Marcel com 2 L's Simões. O do meu estúdio é arroba Funcional Estúdio VIP, né, é localizado aqui em São Roque. Eu tenho um posicionamento de dar um trabalho de treinamento funcional para pessoas que não gostam de academias, não gostam de treinar. Então eu vi um problema no mercado e eu tentei resolver esse problema com um método para pessoas que querem treinar, precisam treinar, mas não gostam de academia. Então eu tenho essa solução. Né? Então é o meu estúdio e o meu pessoal para quem quer abrir um negócio igual eu tenho hoje. Gente, vocês perceberam que não foi só abrir um negócio, foi resolver um problema. E eu acho que isso é uma das principais intenções de ter um negócio, é resolver um problema de pessoas. Eu fiquei muito interessada, gostei muito da conversa. Foi uma mentoria pra gente, né? Foi uma mentoria pra gente aqui. Eu tô só anotando aqui. Ficamos aqui perguntando tudo que a gente queria, foi ótimo. Você fala com muito brilho no olho, você fala com muita garra, com muita gana de fazer a coisa acontecer. E é bom ver pessoas assim, é bom ver pessoas que querem que os sonhos pessoais e de outras pessoas se tornem reais. Porque tirar uma pessoa que não gosta de fazer exercício e resolver o problema dela, transformando o exercício em algo agradável, é uma das maiores dificuldades da atividade física. Eu trabalho direto com isso. Então, eu falo para os meus alunos, se você vier experimentar e não gostar, eu não quero que você fique. Porque tem que ser, primeiro de tudo, prazeroso. Depois, o resultado vai vir. Isso é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos. Se não gostar, não quero. Porque você tem que fazer uma atividade que você goste. Senão você já... eu não vou, tô cansado, não quero, né? Não vai manter rotina. Não vai fazer parte. Ver você criar uma solução desse problema é muito legal. E ver você também trazendo para as outras pessoas com tanta vontade de mostrar, eu caminhei por aqui, cheguei onde eu cheguei, é muito bom também. Então, obrigada, Marcelo, por ter vindo. Obrigada por ter aceitado e ter dividido, né, a troca grande hoje, né? Demais. Que A troca foi meio equilibrado, né? Só foi doado, né? Foi recebidos, os recebidos de hoje. E aquele negócio, né? Conhecimento compartilhado também eu estou aprendendo aqui, né? Sim. Da mesma forma que eu passo uma coisa, eu também aprendo bastante, né? Então, é válido para os dois lados. Perfeito. Muito obrigada. Sereis dar boa noite para a galera, boa noite Michele, boa noite Marcel, boa noite Leandro. E quarta-feira que vem estamos aí. Pode dar as considerações finais aí, Marcel. Muito obrigado para todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode me mandar lá no meu Instagram. Eu vou adorar conhecer vocês. Vocês também podem mandar mensagem na página da rádio, que a gente responde para vocês, passa os contatos. E é isso, gente. Obrigado, uma boa noite, um bom descanso para todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.